Olá! Daremos início nesta aula ao módulo que fala sobre primeiros socorros. Na sua prova cai em média 3 questões sobre esse assunto. Pegue o seu manual de estudos, caneta e papel e vamos começar. Primeiros socorros são as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas a fim de eliminar riscos secundários, minimizar o sofrimento das vítimas, manter suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Sobre omissão de socorro, importante a gente saber isso. O artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro a esta vítima, podendo fazê-lo, constitui infração gravíssima, vezes 5, com suspensão do direito de dirigir e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. O artigo 177, também do Código de Trânsito Brasileiro, diz: deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade ou seus agentes, é infração grave. Bom, vocês já devem ter ficado em dúvida em relação a esses dois artigos. O artigo 176 diz que infração gravíssima, vezes 5, com suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. E o artigo 177 fala que é apenas infração grave. Qual é a diferença entre eles? É que no artigo 176, esse primeiro que nós vimos, o condutor envolvido no acidente deixou de prestar o socorro. O segundo caso, que é o artigo 177, não é o condutor envolvido no acidente. É alguém que estava no local, passando pelo local ou estava no local, e que foi solicitado dele, pela autoridade de trânsito ou o agente de trânsito que estivesse ali no local, que ele auxiliasse, que ajudasse, prestasse o socorro, e ele se recusou. Entenderam? O primeiro caso, alguém envolvido no acidente que deixou de prestar o socorro. O segundo caso é alguém que não estava envolvido no acidente, mas se recusou a prestar o socorro. Por isso a diferença aí. O primeiro constitui infração gravíssima, vezes 5, e o segundo constitui apenas infração grave. Importante prestar atenção nisso, tá? Na hora da prova isso pode causar uma certa confusão, e esse detalhe faz a diferença aí na hora de responder. O artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro trata da omissão de socorro como crime. Os dois primeiros casos, que estão de verdinho, trata dessa omissão como infração de trânsito. Aqui, em vermelhinho e amarelo, já trata dessa omissão de socorro como crime. Deixar o condutor do veículo, observaram? Condutor do veículo, de prestar socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, é crime, com pena prevista de detenção de 6 meses a 1 ano. Como deve ser o socorrista? Ele não precisa ser da área de saúde. Qualquer pessoa que chegue ao local que tenha capacitação técnica para prestar os primeiros socorros, ele pode ser então um socorrista. Ele deve ser calmo e solidário, ter o controle da situação, não agindo com impulsividade, não ser omisso, porém limitar-se a fazer o que sabe. Sobre esse ponto especificamente eu quero falar um pouquinho com vocês. O não ser omisso por quê? Gente, hoje o que a gente mais vê num local de acidente é um monte de gente que não entende absolutamente nada da situação, que estão ali atrapalhando, aglomerando, tumultuando a situação e impedindo que alguém que tem algum conhecimento técnico faça alguma coisa. O que a gente mais ouve em local de acidente? Não põe a mão na vítima. Chama o resgate, não põe a mão na vítima. Gente, se você não fizer nada, você não prestou socorro, certo? A finalidade de você estudar primeiros socorros para tirar a sua habilitação é justamente para te dar algum preparo mínimo possível para que você chegue ao local de acidente e possa fazer algo pela vítima. Imagine a seguinte situação: a pessoa, numa queda de motocicleta, teve uma parada cardiorrespiratória.
vocês vão ver mais adiante, no decorrer das aulas, uma parada cardiorrespiratória pode levar a óbito em poucos minutos, 3 minutos, 5 minutos aproximadamente. Pensem, ainda que você more em uma cidade do interior, a pessoa acidentou, aí alguém chega ao local, aí você pega o telefone e liga para o resgate, você precisa passar algumas informações. Por mais rápido que tudo aconteça, e essa equipe do resgate se preparar, deslocar até onde houve o acidente, onde ocorreu o acidente, 5 minutos pelo menos já terão passado. E aí? Quando o resgate chegar ao local, essa pessoa já terá falecido. E você prestou socorro? Não, você acionou o resgate. Você não fez nada pela vítima no que diz respeito à prestação de primeiros socorros. Aí os comentários que eu escuto são os seguintes: mas eu já vi um treinamento de primeiro socorro dizendo que não é para fazer nada, que é só para ligar. Eu não sei até onde eu posso acreditar nisso. Porque se a finalidade é simplesmente ligar, não há a necessidade de treinamento. É só você anotar o número do telefone do resgate e pronto. Compreenderam? Então, gente, é isso. Não adianta vir com essa conversa de que não põe a mão na vítima. Tá? Não colocar a mão na vítima é justamente o que esse ponto está mostrando. É o ser omisso. Você está sendo omisso, você não está colocando a mão na vítima, não está fazendo nada por ela. Porém, esse tópico ainda tem uma conclusão. Limitar-se a fazer o que sabe, o que está ao seu alcance. Tudo bem? Continuando então. Não agir sob o risco à sua própria segurança. Viram aí? Em primeiro lugar, a sua segurança, a segurança do ambiente, dos demais envolvidos ali. Tentar fazer algo por alguém que já está acidentado, já está debilitado, sob o risco inclusive de morrer, ir a óbito, mas colocando a sua integridade, a sua segurança de demais pessoas em risco, aí não é sugerido. Identifique-se, diga que está ali para ajudar, conheça e respeite os seus limites. Como proceder diante de um acidente? Chegou ao local, primeira coisa, faça uma análise panorâmica da situação. Identifique e elimine riscos secundários. Estacione o veículo em local seguro, sinalize o local, chame o socorro especializado. Os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas. Não perca tempo. Pois é, importantíssimo vocês estarem atentos e terem em mente essa sequência que foi colocada em tópicos aqui para vocês. Análise panorâmica da situação. O que é uma análise panorâmica? É uma análise geral. Imagine, só para dar um exemplo, se você sobrevoa uma cidade de helicóptero, você está tendo uma visão panorâmica, uma visão completa, geral da situação. Você não consegue ver detalhes, mas você consegue ter uma visão geral. E é isso que você tem que fazer quando você chega ao local do acidente. Dá uma geral no ambiente e tente identificar riscos secundários. Olha, as vítimas estão em posição de risco no meio da pista. Você mesmo, será que você não está se expondo, se colocando a risco ali, inclusive de ser atropelado por outros veículos que possam se aproximar? Então, é isso. Análise panorâmica e identificar riscos secundários. Estacionar o veículo em local seguro, obviamente, você precisa descer do veículo e se estacionar em local seguro, gente, é fora da pista ou após o acidente. Guardem bem isso. Não é correto estacionar o veículo antes do local do acidente, servindo de escudo, proteção para as vítimas. Isso não é correto, apesar de caírem questões em prova dizendo isso, tentando convencê-lo de que o veículo tem que ser estacionado antes para proteger as vítimas. Esse é um procedimento incorreto. Você está sabendo aqui agora que é incorreto, e isso é uma alternativa errada na sua prova, na sua questão. Você não vai marcar isso, a não ser que a questão esteja pedindo para você marcar a errada, a incorreta, obviamente. Mas estacionar o veículo é fora da pista, não é nem no acostamento, não é fora da pista. Ou após o acidente. Se não tem como estacionar fora da pista, se não tem como estacionar após o acidente, dê meia volta e pare em sentido contrário. Assim você estará após o acidente, não é verdade? De quem vem de lá para cá, você está após o acidente. O sinalizar o local nós vamos ver com maiores detalhes daqui a pouquinho. E
acionar o resgate, que também nós vamos ver aí os números de resgate e os detalhes no que diz respeito a essa ação. E conclui ainda dizendo para não perder tempo, porque os 5 primeiros minutos são de vital importância para as vítimas. Vocês viram, uma parada respiratória, uma parada cardíaca, uma hemorragia pode levar ao óbito em aproximadamente 5 minutos. Então é não perder tempo, é agir rápido, inclusive usando da ajuda de outras pessoas. Enquanto uma pessoa sinaliza o local, a outra pode estar chamando o resgate, a outra pode estar auxiliando ali no contato direto com as vítimas. É saber coordenar a situação e não perder tempo. O que não se deve fazer? Abandonar a vítima, omitir socorro sob o pretexto de não testemunhar, essa aqui é pior ainda, né? Omitiu, evadiu-se do local, não prestou socorro, simplesmente para não ter que passar pelo desconforto depois de ter que ser testemunha. Tumultuar o local do acidente, esse aqui acho que todo mundo faz, né? Terrível. O pessoal não pode ver um acidente que já vai chegando, aglomerando e tumultuando. Deixar de colaborar com as autoridades competentes, também não pode. Tentar remover a vítima presa nas ferragens sem estar preparado. Eu acredito que esse sem estar preparado aqui é para não dizer que não tem exceção, mas que na verdade a regra geral é essa aqui, ó. Tentar remover vítimas presas a ferragens? Não, esquece essa ideia. Só remova uma vítima de acidente ou do local do acidente se houver risco real de perigo. Como sinalizar o local? Prometi que ia dar maiores detalhes para vocês. Estacione preferencialmente fora da pista, já falamos sobre isso. Use o triângulo de segurança do próprio veículo, galhos, arbustos, papelão, lata. Só não pode usar material que provoque acidente, pedra muito grande, tronco de madeira muito grosso, aí não. Mas fora isso, qualquer objeto que você possa espalhar ali ao longo da pista pode servir sim como sinalização. E aqui eu criei uma tabela para poder facilitar o entendimento de como colocar, afixar, espalhar ali a sinalização. Até coloquei aqui tipo de via, coletor, arterial, trânsito rápido e rodovia, para a gente ter uma noção de velocidade. Nós já vimos isso lá na parte de norma de circulação, então vocês já estão por dentro também de quais são as velocidades pré-estabelecidas para cada uma dessas vias, esses tipos de vias, né? Mas não custa relembrar. Então está aqui, ó, as velocidades, e observem que a distância que você vai colocar a sinalização ela é equivalente à velocidade. Se a velocidade máxima para a via é 40 km por hora, a distância da sinalização tem que estar em torno de 40 metros. Eu coloquei 40 passos por quê? Você não vai medir metros, você não tem uma trena, 1 metro na hora para medir, então você vai ter que contar em passos. Então 40 metros equivale a 40 passos largos. E assim sucessivamente, prestar atenção, olha, 60 km por hora, 60 passos, 80 km por hora, 80 passos, 110 km por hora, 110 passos. Prestar atenção que aqui está fazendo referência a uma distância em condições normais. Se for sob adversidades, chuva, ou então à noite, ou uma pista muito sinuosa, olha o que é proposto aqui, olha, de 40 foi para 80 passos, de 60 foi para 120, ou seja, dobrou a distância. Prestar atenção nisso? Facinho guardar aí qual é a distância que você deve colocar a sinalização. Equivale à velocidade, conforme vocês viram na tabela. Mas isso em condições normais. Em qualquer condição de adversidade, vocês devem dobrar essa distância. A regra básica diz o seguinte: a sinalização ela tem que ser colocada numa extensão, de modo que quem chegue ao local, quem se aproxime desse local do acidente, veja a sinalização antes mesmo de ver o acidente. Conseguiram entender? E esses passos largos aí, eles não devem ser contados dentro de curvas. Você está contando aí 80 passos, por exemplo. Aí você começou a contar 2, 3, 4, 10, 20. Quando chegou no 20, você entrou dentro de uma curva. Dentro da curva você não vai contar passos. Terminou a curva, aí você continua. 21, 22, 23, compreenderam? Outra coisa, à noite, tome cuidado, use roupa, deixe para quem for sinalizar, alguém que esteja usando roupa clara. De preferência, utilize a ajuda de outras pessoas, alguém para estar sinalizando lá com a lanterna, um celular, alguma coisa, porque à noite precisa ser sinalizado, 2, 3 pessoas num espaçamento maior, aí 200 metros na frente sinalizando, que é para o trânsito diminuir a velocidade, enquanto esse alguém vai contando os passos e espalhando a sinalização.
Telefones para emergência. 190 é o telefone da Polícia Militar, que vai atender em perímetro urbano e rodovias estaduais, porque a Polícia Rodoviária Estadual é a Polícia Militar, né? Ela se chama Polícia Militar Rodoviária Estadual. 191 é a Polícia Rodoviária Federal, aí já quando você estiver em rodovias federais. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aí já é o caso de saber se a localidade dispõe desse serviço. Atualmente, a maioria das cidades do Brasil já dispõe de serviço do SAMU, então vale a pena ligar o 192. E 193 também, que é o COBOM, Corpo de Bombeiros. Presta atenção nisso aqui, tá, gente? Além de guardar o número, saibam o que significa a sigla aqui, ó, SAMU. Já vi perguntar em prova, não foi uma nem duas vezes, não. O que significa SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Prestem bastante atenção nisso. COBOM, Corpo de Bombeiros. Chamando o resgate. Esteja pronto para passar informações úteis. Quem liga para o resgate tem que saber o que vai falar. E algumas perguntas são padrão. Vamos saber o que a gente vai precisar de falar. Localização exata do acidente, quantos veículos envolvidos, número aproximado de vítimas e lesões aparentes, tipo do acidente, se foi com carro, envolvendo moto, atropelamento ou o que foi, se há vítimas presas às ferragens, se há vazamento de combustíveis ou produtos perigosos. É outra coisa que o pessoal do resgate reclama demais. Quem liga para solicitar o resgate, ele não sabe dizer exatamente onde é que ocorreu o acidente. Se ele está numa rodovia, fica perdido. Eu estou entre a cidade tal e tal, mas qual o quilômetro que o senhor está, sentido da pista? Eu estou perto de uma fazenda que tem uma árvore, uns boizinhos, uma lagoa. Prestar atenção? É complicado. As rodovias, elas são identificadas com os marcos quilométricos, aquelas plaquinhas azulzinhas ou verdinhas ou branquinhas, que tem, são baixinhas, pequenininhas, bem no meio do mato mesmo. Aqueles marcos quilométricos, normalmente quilômetro em quilômetro você vê um deles, certo? Então você localizou o marco quilométrico, você fala, eu estou na rodovia tal, sentido tal, no quilômetro tal. Pronto, acabou, você deu a localização exata. Se é dentro do perímetro urbano, nome de rua, bairro, número da residência que você está em frente ali, alguma referência marcante, um shopping, um parque, certo? Mas saber dizer a localização exata do acidente é rápido. Não dá para ficar pensando, não. Quem está do lado de lá, o pessoal do resgate, eles precisam dessas informações rápidas para poder preparar a equipe e enviar. Saber dizer que tipo de acidente aconteceu. Moto com carro, carro com caminhão, moto com caminhão, o que houve? Tem pessoas presas às ferragens? Porque pensem, o resgate precisa deslocar com equipe e equipamentos. E eles não vão trazer um caminhão-pipa se não tiver um incêndio no local, certo? Não, tem incêndio, aí vão trazer um caminhão-pipa. Tem pessoas presas às ferragens, tem que trazer o desencarcerador. Ou seja, eles vão trazer pessoas e equipamentos apropriados para a situação. O veículo caiu dentro de um rio, está submerso, tem pessoas dentro do veículo, então vão trazer pessoal treinado para mergulho, equipamento de mergulho. Compreenderam? Não tem que saber, já tem que, quem for ligar, já tem que estar com isso em mente para poder passar essas informações aí. Informações que eles jamais vão pedir. Placa de veículo, de onde que é, nome das pessoas, identidade, telefone das pessoas, isso eles não perguntam, tá? Eles querem saber isso que está apresentado na tela aqui para vocês. Então, tenham em mente essas informações, é para ser rápido, não perder tempo ao acionar o resgate. Prioridades no socorro. Bom, isso aí é outra coisa. Chegando ao local de acidente, você pode ter ali vítimas. Inclusive, o normal é ter vítimas, né? E não vítima. São vítimas. Se forem 2 veículos, cada um tem um condutor. Então já são 2 vítimas, prestar atenção. Se tiver aí passageiros também envolvidos, então é comum que o acidente envolva vítimas no plural. E aí? Quem você vai socorrer primeiro? O mais velho? O mais jovem? O homem? A mulher? Vamos ver? Prioridade número 1, vítimas inconscientes. Avalie o estado de consciência da vítima. Correndo o olho, você já vai ser capaz de ver quem está acordado ou desacordado. Segundo, vítimas com parada respiratória. Terceiro, vítimas com parada cardíaca. Verificar a pulsação da vítima. Melhor artéria carótida ou carotídea.
fica no pescoço. Vítima com hemorragia, ou seja, sangramento, identifique sangramentos abundantes. E aqui a observação deixa bem clara, não se estabelece prioridade de socorro por sexo ou idade. Também, num dos treinamentos que eu passei, eu aprendi o seguinte, não é por grau ou gravidade das lesões também que se estabelece a prestação de socorro, não. Se vocês observarem, a parada respiratória ela está antes mesmo da parada cardíaca. No meu entendimento, a parada cardíaca é mais grave. Mas a questão é a seguinte, imagine, você tem duas pessoas, uma com parada respiratória e uma com trauma craniano, parada respiratória, parada cardíaca, um monte de fratura, hemorragia, ou seja, essa segunda vítima está toda complicada. Aí quem você vai socorrer? A que está mais gravemente ferida? Você vai para essa segunda vítima, tem um monte de coisa para você fazer, você vai ficar ali limitado às suas próprias limitações e também por não ter equipamentos, dispositivos ali para poder atender essa vítima em todos os sentidos que ela precisa. Acaba que você fica ali 10, 15 minutos, essa vítima vem a óbito e a outra que estava simplesmente com uma parada respiratória, era só isso, também veio a falecer. Prestar atenção? Então não é o quadro mais grave que tem que ser atendido primeiro, não. Eu não estou dizendo sempre não, nenhuma regra ela é imparcial, ela é exclusiva, não. Eu estou dizendo que não é por aí que se estabelece prioridade de socorro, tá? Não é sempre que está em caso mais grave, não. É óbvio, você tem alguém que tem um corte no dedo e a outra que tem um corte no braço com uma forte hemorragia, essa vai ter que ser atendida primeiro. Por quê? O primeiro caso que eu dei exemplo aqui, o corte no dedo, não oferece nenhum risco iminente de morte. Sinais vitais, a gente precisa saber também o que são sinais vitais. Quem chega a um local de acidente para prestar socorro precisa saber identificar sinais vitais. São sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. Aqui na figura nós até temos uma dessas aferições aí, a pessoa tentando identificar através do toque, do tato, se a vítima tem pulsação através da artéria carotídea. Então vamos lá, sinais vitais. Primeiro sinal vital, respiração. O normal para um adulto está entre 12 e 20 movimentos respiratórios por minuto. Então, saber se está respirando e saber se está respirando dentro do normal. O normal é entre 12 e 20 movimentos respiratórios por minuto. Isso para um adulto, tá? Pulsação. O normal para um adulto está entre 60 e 100 pulsações por minuto. Pressão arterial. O normal para um adulto está entre 120 e 80 mmHg. Isso aqui seria o 12 por 8, né? A pressão 12 por 8. Esse é o sinal vital mais difícil de ser constatado pelo socorrista, tá? E a temperatura corporal, que varia entre 36 e 37 graus, é o considerado normal. Aqui, bem destacado para vocês, a temperatura corpórea, essa última que nós vimos aqui, é o único, vamos destacar, é o único sinal vital que não sofre variações em consequência da idade. Prestar atenção nessa observação? A temperatura corporal, essa que você mede com termômetro, é o único sinal vital que não sofre variações em consequência da idade. Por quê? Uma criança tem como temperatura normal entre 36 e 37. Um adulto entre 36 e 37. Um adolescente também, um idoso também, ou seja, independentemente da idade, a temperatura corporal vai ser sempre a mesma. Não posso afirmar que o mesmo ocorre para movimentos respiratórios, pulsação, pressão arterial. Compreenderam? Protocolo ABCDE. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar essa aula e eu já volto no princípio da próxima aula pegando aqui esses passos. Esse protocolo é um passo a passo na prestação de socorro que a gente precisa conhecer e saber colocá-lo em prática. Até a próxima aula.